Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das regras mais importantes para o futuro da guerra: a obrigação legal de se revisar novas armas. Essa regra está lá no artigo 36 do Protocolo Adicional 1, que é uma peça-chave do direito internacional humanitário. E a questão que vai guiar nossa conversa é essa. No mundo onde a tecnologia avança a passos largos, como é que o direito internacional consegue regular as armas do futuro para garantir que elas respeitem os princípios básicos da humanidade? Bom, para a gente entender bem o assunto, vamos seguir um roteiro. Primeiro, qual o desafio que essas novas armas trazem? Depois, o que a lei, especificamente o artigo 36, diz sobre isso. Aí a gente vê como funciona o processo de revisão, quais são as discussões hoje em dia e, por fim, por que tudo isso é tão crucial. Vamos começar então pelo cenário atual. A tecnologia, como a gente sabe, não está mudando só o nosso dia a dia, ela está redesenhando completamente o campo de batalha. A velocidade com que as novas tecnologias militares aparecem é, sinceramente, impressionante. Pensa só em sistemas autônomos. Isso bota uma pressão gigantesca nas leis da guerra. O direito internacional humanitário, o DIE, vive meio que numa corrida contra o tempo para conseguir se adaptar e continuar protegendo as pessoas em conflitos. Um exemplo perfeito disso são os SALA, os Sistemas de Armas Letais Autônomas. A gente está falando de máquinas que podem selecionar e atacar alvos sem um ser humano apertando o botão. E aí vêm as perguntas difíceis. Quem é responsável? Uma máquina pode seguir os princípios da distinção, da proporcionalidade? São essas as questões que o direito precisa encarar. E os desafios jurídicos são bem concretos, viu? Para começar, o próprio GAH não tem uma definição super clara do que é uma arma ou um meio de guerra. E para complicar, não existe um padrão internacional de como fazer a revisão legal dessas novas armas. O resultado é uma baita inconsistência entre os países. É justamente para encarar esse desafio que o GAH nos dá uma ferramenta essencial. Vamos entrar agora no coração da nossa discussão, a obrigação legal que vem do artigo 36. Mas antes de pular direto para o artigo 36, a gente precisa entender de onde ele vem, do artigo 35. A regra é bem direta: na guerra, não vale tudo. A escolha de armas e de táticas tem limites. É esse princípio que serve de base para todo o resto. E aqui está, o texto do artigo 36. Presta atenção nos termos. É uma obrigação dos Estados, não é uma escolha. E essa análise tem que acontecer antes da arma ser adotada. O objetivo é bem claro: determinar com antecedência se o uso daquela arma seria proibido pelo direito internacional. Então vamos resumir os pontos principais. A análise legal tem que começar bem cedo, já na fase de pesquisa e desenvolvimento. Ela não vale só para armas, mas também para táticas, para métodos, até para softwares de combate. E o foco não é a arma em si, mas como ela vai ser empregada, e essa análise tem que levar em conta todas as regras do direito internacional. E aqui tem um detalhe que é fundamental. Essa obrigação vai além de quem assinou ou não o tratado. O artigo 36 é considerado direito internacional consuetudinário. O que isso significa? Que ele obriga todos os estados, mesmo os que não ratificaram o protocolo. Um bom exemplo são os Estados Unidos, que, mesmo não fazendo parte do protocolo, realizam essas revisões. Ok, então os estados têm essa obrigação. Mas como é que se faz essa revisão na prática? Vamos dar uma olhada agora em como esse processo deveria funcionar. E aqui a gente topa com um grande problema prático. O artigo exige a revisão, mas ele não vem com um manual de instruções de como fazer. Isso acaba criando uma brecha, uma lacuna processual, que leva cada país a fazer do seu jeito. Para tentar preencher essa lacuna, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, propôs um guia. A ideia é um processo com 3 filtros. O primeiro, essa arma é proibida por algum tratado específico? Segundo, o uso dela viola as regras gerais do DIH como distinção, proporcionalidade ou causa sofrimento desnecessário? E por fim, tem um terceiro filtro que é crucial. Esse filtro final é a chamada cláusula Martens. Pensa nela como uma rede de segurança. Basicamente, mesmo que não exista uma lei escrita proibindo algo, nenhuma ação de guerra pode violar os princípios da humanidade e os ditames da consciência pública. Ela garante que o direito sempre tenha uma resposta com base em valores humanitários, preenchendo qualquer buraco na lei. Só que, apesar de existir o artigo 36 e até esse guia do CCV, a aplicação no mundo real é cheia de desafios e debates. Vamos explorar alguns deles agora. Na prática, a coisa complica. Pouquíssimos países têm um mecanismo formal para fazer essa revisão. Quando tem, o processo quase sempre é secreto, sem nenhuma obrigação de publicar os resultados.
E para piorar, a conclusão de um país de que uma arma é legal não obriga nenhum outro estado a concordar. O resultado é um sistema todo fragmentado e bem pouco transparente. Um dos grandes debates é quando exatamente essa revisão precisa ser feita. Tem uma corrente que defende que a avaliação só é necessária pensando no uso antecipado da arma em um conflito. Ou seja, só ter a arma guardada não geraria obrigação. Já outra visão, bem mais ampla, diz que não. Um Estado deveria revisar todo o seu arsenal, até mesmo as armas que não pretende usar, porque a simples posse já poderia ser um problema. Diante de tantos desafios, a gente pode se perguntar: por que essa revisão continua sendo tão importante? Vamos para a nossa última sessão para entender o papel fundamental dela. A resposta, no fundo, é simples. O artigo 36 é uma ferramenta de prevenção. A ideia toda é agir antes que o problema aconteça, impedindo que armas ilegais e desumanas sequer cheguem ao campo de batalha. É uma barreira, tanto legal quanto ética, para evitar o dano antes que ele ocorra. E essa ideia é central. A legalidade de uma arma nova não é algo que se presume, ela é condicional. Um Estado precisa ser capaz de assegurar, por meio dessa revisão do artigo 36, que aquela tecnologia consegue operar de acordo com as leis da guerra, no contexto específico em que vai ser usada. Portanto, a mensagem final é essa: a revisão legal não é só uma burocracia. É o mecanismo que o direito internacional humanitário nos oferece para garantir que a humanidade continue sendo um pilar na guerra do futuro, por mais tecnológico e incerto que esse futuro seja. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Com a chegada da inteligência artificial, da guerra cibernética, de tantas outras tecnologias que estão surgindo, será que os mecanismos que a gente tem hoje vão dar conta dos desafios tecnológicos que vêm por aí? É algo para se pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.